Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Ana Abelha. Piso Prime. Ao som do meu querido Tom Waits. Tava com saudades, né? Eu acho que ele consegue expressar com sua música a essência do momento. Olha, o assunto de hoje vai ser entre você e eu, um papo nosso aqui. Vou falar bastante de uma polêmica aí que extrapolou os muros sorocabanos, ganhou o Brasil e, claro, a polêmica a respeito de um trabalho escolar na Escola Geu e o comportamento da Polícia Militar. E num quadro novo, né? Pergunta ao Deda, você que está em casa, por e-mail ou no Facebook, faz uma pergunta e eu comento aqui. Hoje vamos inaugurar o quadro de hoje, né? Aliás, nasceu com essa ideia. Essa ideia nasceu com a pergunta que chegou do Fabrício Martins, né? Fazendo uma questão aí sobre uma das CPIs da Câmara de Vereadores aqui de Sorocaba. Ele faz uma pergunta, eu respondo e é um assunto de interesse de toda a cidade. Então, o dia da questão de hoje é esse papo meu e seu, ao som aí de Tom Waits. Até já, volto depois do intervalo. Olá, hoje o D da Questão é um papo que eu vou ter com você aí em casa e queria começar sobre um assunto que me surpreendeu bastante. Aqui em Sorocaba tem uma escola estadual tradicional lá na Árvore Grande, né, que é a Escola Estadual Professor Ageu Pereira do Amaral. E lá no ensino médio, o professor Valdir Volpato propôs um trabalho para os alunos, né, enfocando esse momento que é, assim, chama a atenção da sociedade, que é a violência da Polícia Militar. É um tema recorrente, aliás. E aí o professor Valdir Volpato propõe para os alunos, né, na construção desse trabalho, a coletânea de notícias de jornal. Ele usou o Estado de São Paulo e aí notícias de sites como o UOL, né, a Revista Exame, o site Visão, enfim, os alunos vão coletando dados ali e esses dados, eles fizeram o quê? Uma reflexão com um livro, né, muito importante na história do mundo ocidental, chamado Vigiar e Punir, de Michel Foucault, um francês, um livro lançado em 1975. Michel Foucault, né, um importante filósofo francês, desses mais contemporâneos, nesse livro ele começa a analisar, dentro ali da França, particularmente de Paris, né, a questão da punição, das condições das cadeias, quem que vai mais para a cadeia, quem que não vai. E esse livro, né, que tem esse nome aí de Vigiar, vamos ficar atentos, e da punição, né, ele influenciou muitos pensadores contemporâneos, né, muitos professores, muita gente. Então ele virou um livro referência, esse Vigiar e Punir. E aí o professor traz à tona esse livro para os estudantes do ensino médio que usam os conceitos do Foucault como os dados, né, da polícia, a atuação da Polícia Militar no estado de São Paulo. Pois bem, o que era para ser só um trabalho escolar, quando ele cai na rede social, os alunos usam a rede social, que é um espaço, uma linguagem que eles dominam e no qual eles se comunicam, portanto, tem que ser levado em conta em tudo hoje. A polícia resolve ela também usar a rede social, o Facebook oficial da Polícia Militar, né, com aval do comando, portanto, fora aqui dos muros sorocabanos, e faz uma manifestação, onde nessa manifestação ela chama a atenção da Diretoria Regional de Ensino, né? Ou seja, chama aquele que está no comando da escola, chama a diretora da escola para fazer uma resposta, para dar uma resposta à pergunta que eles fazem, né? Se o professor não está passando os limites, não está instigando, né, o ódio dos alunos, portanto, da sociedade contra a polícia, enfim. Os alunos, eles entenderam que a forma veemente com que a polícia fez isso no Facebook
eles falam que a polícia nunca passava perto da escola, começou a passar, eles começaram a se sentir um tanto que acuados, né? Uma tenente da PM foi na escola conversar com a diretora, com o professor, eles fizeram reuniões com os alunos, enfim, buscando entendimento. O fato é, né, que são 130 mil soldados da Polícia Militar. Estamos em setembro, né, 9 meses, meio de setembro, 8 meses e meio de 2015, 400 policiais, isso mesmo, 400, um número expressivo, foram expulsos já, só nesses 8 meses e meio, da Polícia Militar da corporação, porque tiveram uma conduta errada. Vamos lembrar o que aconteceu em Osasco, né? Polícia não, isso não pode dizer. Um grupo chega num bar de madrugada e pergunta quem tem ficha na polícia, enfim, executa todo mundo. As características da ação desse grupo de extermínio, a forma como eles se posicionam, pegam nas armas, a abordagem e tal, os especialistas concluíram que são policiais militares. O governador, né, pressionado, exige uma resposta. Depois disso, a gente teve aí 4 crianças, não dá nem para chamar de jovens, 4 crianças executadas em Carapicuíba. Enfim, o dedo, vamos dizer, uma marca da PM nessas chacinas está lá presente. E a PM fala, olha, não tem nada que prove, né? Tem que investigar, chegar na conclusão, não faz parte, não é o que a gente quer. Quer dizer, a polícia está aqui, ela faz, enquanto a polícia civil tem o papel de investigar, a polícia militar tem o papel de evitar que aconteça. Então, quer dizer, estamos ostensivamente trabalhando nisso. Não dá para pensar uma sociedade sem a polícia. Também não dá para pensar numa sociedade onde pessoas, né, bandidos, né, que se infiltram na polícia, agem. Tem que ter esse equilíbrio. Enfim, um livro, né, volta a influenciar a vida, o pensamento da juventude. Isso eu acho fantástico, eu acho fundamental, né? Haja esse tipo de preocupação ainda. E que é essa relação entre esse sentimento de ofensa da Polícia Militar e essa conclusão, né, precipitada dos alunos de que a polícia é do mal, né, que haja um equilíbrio. Acho que o fundamental é que essa discussão esteja acontecendo. Queria só lembrar que no livro do Foucault, né, aquilo que talvez seja o mais significativo, e aí está na questão da linguagem, é a compreensão de que as leis são extensão do corpo de quem está no poder. Quando a sociedade reage contra essa lei, ela está reagindo contra quem está no poder. Então, essa percepção, né, que mexe com o entendimento, né, daquilo que é necessário para que a gente se expresse, a gente estabeleça uma comunicação entre quem está numa posição, como a Polícia Militar, quem está em outra, como o professor e os alunos, né, se alcance uma unidade, né, de identificação comum e esse diálogo possa se estabelecer. Não dá para pensar em clima de animosidade, ainda mais quando o que está proposto é uma reflexão sobre o papel do jovem em si, né, e é essa que a gente mais deseja, que é o futuro da nação, e aquela instituição como a questão da Polícia Militar. Só para concluir esse tema, lembrando que a OAB, né, entendendo, a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sorocaba, entendendo, né, a delicadeza dessa questão, né, ela entra em cena, num primeiro momento, tomando a posição dos alunos ali, de proteger os alunos, afinal, é a polícia que vai lá pedir, entre aspas, a cabeça do professor, tentando, né, a compreensão dos alunos, é que a polícia está tentando evitar que determinados conteúdos, como esse, né, do Foucault, que é polêmico realmente, entre na sala de aula. Enfim, a Comissão de Direitos da OAB cria lá a hashtag, né, na internet, Somos Todos Ageu, né, uma referência aí a Somos Todos Charles Hebdo, aquele atentado horrível que aconteceu na França no começo desse ano aqui. Enfim, mais do que tomar o lado dos alunos ou tomar o lado da polícia, o que vale é que a sociedade
tome o lado do conhecimento e veja nesse conflito, esse recorte, né, nesse delineamento tão específico de uma escola aqui de Sorocaba, a possibilidade de um diálogo e uma reflexão grande sobre que polícia nós temos, que polícia nós queremos e que grupo de bandido, não é outra palavra, está aí passando em concursos e entrando, né, se escondendo atrás de uma farda. Quer dizer, há a necessidade, né, da gente ter essa compreensão e se chegar a um ponto onde a sociedade, a liberdade de expressão e de pensamento possa ser manifestada de ambos os lados. Bom, falar um pouquinho de saúde, né, aqui em Sorocaba. A gente está passando por um ajuste muito grande naquilo que é da rede pública, diante do que a prefeitura está gastando, que é o dobro do que diz a legislação, ou seja, a legislação diz que do orçamento do município, 15% deve ser dedicado à saúde, Sorocaba já está gastando 32%. E dentro desses ajustes, sempre algumas arestas aparecem. Eles fizeram para eles, né, do ponto de vista de quem está lá no posto de saúde, né, do funcionário e do usuário. Eles falam assim, a prefeitura, fez uma propaganda incentivando que o trabalhador fosse ao posto de atendimento odontológico lá na policlínica até às 19 horas, porque aí não atrapalhava o serviço. E agora muda de novo para as 17 horas. É uma incoerência, etc. e tal. Olha, a princípio, né, se você incentiva e abruptamente corta, parece sim uma incoerência. Levando em conta o momento crítico da arrecadação, da entrada de dinheiro, há um EPA aí a ser levado em conta. Agora, de novo, acho que a grande questão, o ponto-chave é que a prefeitura consiga estabelecer um diálogo com os seus funcionários, e é eles, né? São os funcionários que são o elo de ligação entre essa decisão do comando da saúde e aquele que está recebendo o atendimento. Falta aí uma didática, né, para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo com a saúde. Eu acho que esse primeiro passo, né, se houver esse diálogo, muito que hoje existe de reclamação vai acabar. É a minha percepção. Vamos para um rápido intervalo, na sequência eu volto com um quadro novo, onde você, aí de casa, faz uma pergunta, propõe um tema e eu falo sobre ele, tá bom? Até já. Rápido intervalo. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje, você já sabe, um papo meu e seu aí em casa, né? Não temos convidado. Hoje estamos falando de bastidores, de uma coisa que está pegando fogo, né? São as eleições municipais de 2016. E aí não é só em Sorocaba não, é no Brasil inteiro esse tema já está fervilhando.
E aí, né, o que pegou fogo, né, na semana que passou aí, foram dois fatos concretos. O PSC, né, que na eleição presidencial, né, teve um papel lá importante, que acho que 2% dos votos, ou 3%, ou 5%, não lembro, mas foi um número nesse patamar, que não é pouco, né, para um partido pequeno. Foi o candidato Everaldo, né, e ele conseguiu lá passar a mensagem. E aí, o PSC aqui em Sorocaba, que tem a coordenação regional do Serginho Cardoso, ele fez uma festa onde trouxe pré-candidatos de toda a região, né? Porto Feliz, Tatuí, Itu, olha, Tietê, e aí um monte de gente aqui em Sorocaba. No sábado de manhã, veio o presidente nacional, Everaldo, vieram os deputados estaduais, federais, veio o presidente estadual, Gilberto Nascimento, e aí foi abonada a filiação de Flávio Chaves, né? Prefeito de Sorocaba de 83, 87, uma participação em bastidores muito importante na política do estado de São Paulo, e aí retomando a vida pública. A presença do Flávio, né, num partido como o PSC, que tem 1 minuto, pelo menos, ele sozinho, 1 minuto, 5 segundos, algo assim, na eleição do ano que vem, dá uma embaralhada em todo o cenário que já estava aí construído, né? Então você tem o candidato do PMDB, já anunciado, o pré-candidato Renato Amari, o PT, com certeza, com um candidato, por enquanto só o professor Osmar de Camargo, que mantém a candidatura, até que apareça algum outro, né? O Hélio Godoy no PRB, Latino no PSTU, e aí a gente tem a certeza que o PSDB também terá um candidato, e aí esse foi o outro fato da semana, né? Panunzio tem a prerrogativa de dizer sim ou não se quer ir para a reeleição. Ele está lá, estou motivado, estou com vontade, etc. e tal, mas vamos perceber o momento. Aí todo mundo falava muito do Vitor Lippe. A deputada Maria Lúcia veio dar uma entrevista na rádio e foi engraçado o seguinte, né? O Ercolim, né, que você conheceu aqui, né, entrevistamos, um papo legal, 20 anos, o âncora do jornal, falou, bom, vamos falar do quê? E aí eu falei para ele, surpresa. Aí a deputada, mas como assim? Abre o microfone, entra no ar, e eu fiz a brincadeira, né? A deputada Maria Lúcia está aqui para anunciar que é candidata a prefeito pelo PSDB. Ela virou para mim e falou assim, eu? E foi engraçado, porque aí o papo desenvolveu e ela, com uma segurança muito grande, deixa evidente que se no momento da escolha ela tiver que ir participar desse pleito, ela vai. E olha, com vontade, entusiasmando muita gente, o que dá uma embaralhada aí no ninho tucano, né? Todo mundo falava, se não fosse Panunzio, seria o Vitor Lippe. Nada disso. Maria Lúcia vem com força, com respaldo de todo um grupo, né? Muita gente falando e tal. Então, 2016 não vai ser por falta de opção. Mas eu deixo claro aqui, né, que uma questão, né, ao contrário das eleições passadas, onde os candidatos vinham te propor alguma coisa, proponha você para eles, né? Faça uma pergunta na sua cabeça e leve essa pergunta para a rua. Que Sorocaba você quer? Sorocaba para os próximos 4 anos, 8, 12, 16, 20, que Sorocaba você quer? E quem der a melhor resposta, aí sim merece o seu voto. É essa a questão que tem que estar em jogo em 2016. Você vai perguntar, que Sorocaba você quer para o futuro? Que Sorocaba os candidatos podem te oferecer? Eu acho que se mudar esse jogo, se essa relação, na hora do voto, seguir por esse caminho, a gente vai ter uma cidade diferente, que interessa de fato para todo mundo. E agora chegou a hora de um quadro novo, você viu aí a vinheta, que legal? Olha, eu vou fazer a pergunta hoje aqui, ó, deixa eu abrir aqui, é do Fabrício Martins, ó, deixa eu até abrir aqui. O Fabrício me diz o seguinte, ó, Deda, tudo bem, né? Você está sabendo desse caso? E aí ele anuncia o caso, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Câmara dos Vereadores, presidida pelo vereador Rodrigo Manga, que está abordando aí a questão dos repasses que a Prefeitura faz
para as entidades assistenciais que estabelece convênio com a prefeitura. Aí ele fala, ouviu a diretora da Associação de Formação e Reeducação Lua Nova, a Raquel de Silva Barros, né? E aí a presidente atual, que é a Simone Garcia, não apareceu. Ele fala tal. E aí ele me diz o seguinte, olha, seria legal você falar desse assunto, tal. Olha, Fabrício, legal, é um tema, né, a CPI, né, e esses convênios da prefeitura, né, tudo isso num bolo só, é um tema que de fato interessa para toda a sociedade. E aí a gente tem que pensar um pouco nesse papel particular da Lua Nova, né? Ela tem uma atuação muito específica na questão das mulheres usuárias de crack, de violência, dessas que estão na rua, sem abrigo. E aí esse convênio ele é interrompido, e aí toda uma polêmica em torno dele, né, em específico com Lua Nova, porque há denúncias de que na casa onde essas mulheres ficavam, principalmente as muito jovens, continuava o consumo de drogas, muita gente em volta, falta de ordem, enfim. A Raquel até reconhece todos esses problemas, fala das limitações, né, do ponto de vista financeiro, mas também aí do ponto de vista cultural, social. Claro que a Simone Garcia, que por alguma razão não compareceu na sua oitiva, deu lá a sua razão, vai ser ouvida, quando a CPI é um instrumento oficial e quando os vereadores querem, eles têm condições de trazer a pessoa para ser ouvida. Mas mais do que isso, que esse acho que é papel lá de investigação, de detalhamento dos vereadores, né? O Manga, que tem um trabalho nessa linha muito de afinco, é reconhecido por essa preocupação e tal, está lá, acho que é papel deles. O seu e o meu aqui, acho que é um papel de refletir. Eu acho que a grande reflexão nesse caso, Fabrício, e aí que eu acho a importância da sua pergunta, é por que a sociedade tem tanta gente assim, fora da normalidade, vamos dizer assim, fora do eixo, fora da família, fora do emprego, fora dessa conduta, né, que de um modo geral é aquela que todos nós buscamos quando a gente tem filho, né, que a gente casa, pai, mãe, que tem uma vida normal, se trabalha, casa, vai frequenta a igreja da sua fé, quem não acredita nisso, tem a sua vida dentro daquilo que é de uma normalidade. E tanta gente se desviando do caminho. É um fato novo? Claro que não é um fato novo, né? Ao longo da história da humanidade. Mas por que isso tem acontecido com tanta frequência, né? Um ponto, né, a ser levado é o ambiente, né? Uma corrente que entende que está propício, né, que hoje, né, que as pessoas estejam nas ruas aqui de Sorocaba. Outro entende que há que se ter o respeito, né, por essa opção dessas pessoas. Muitos por frustração pessoal, né, quer dizer, acaba tendo um drama, uma decepção com o companheiro, com a companheira, com o filho, com o pai, com a mãe, e aí acaba encontrando na rua, nesse nada, um lugar para seguir a sua vida, né? Entre aspas, né? E a grande questão, né, dessas pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos, estão na rua, a questão da generosidade do sorocabano que dá dinheiro, achando que assim se livra um pouco dessa culpa. Enfim, é um tema muito complexo, Fabrício. E o dinheiro público, nessa relação com as entidades, é outra complexidade. Quer dizer, afinal de contas, é eficiente? Esse método é eficiente? O fato é um só. Ninguém tem uma única resposta. E qualquer resposta que seja dada, ela é de um ponto de vista de uma ideologia, né, de alguém que tem uma determinada crença naquele que deve ser o papel do Estado, no caso aqui de Sorocaba, da Prefeitura, né, e do papel que tem que ser das assistentes. Fica a reflexão aqui, se você se sente melhor mesmo dando esse dinheiro ou não dando, né, seu caminho é esse, falar não e aí que as autoridades se virem. Enfim, espero ter contribuído aí, viu, Fabrício? Obrigado por sua pergunta
E se você tem alguma para me fazer, só mandar, está escrito aí embaixo o endereço, né, no e-mail, dedabenete@gmail.com, ou lá no Facebook, www.facebook.com/o D da questão. Nos dois lugares você consegue me fazer a pergunta e numa próxima oportunidade eu venho aqui e respondo. Espero que dentro daquilo que te agrade, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e aí eu volto com o café. Até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Vamos, esse é o D da questão. Está chegando ao fim, e chega a hora do café. Falamos bastante hoje, né, dessas questões dos bastidores. Que cidade que você quer para 2016, né? Falando aí dos candidatos a prefeito, uma polêmica envolvendo a Polícia Militar, estudantes da Escola Ageu, e o quadro novo aí, né, o Deda Responde, uma pergunta bacana vindo do ouvinte aí, né, do telespectador. E aí você sabe já como fazer a sua pergunta. E agora, esse café... quase caiu, né? Vai falar que não tem aqui, mas chegou perto, que ele está na metade e subiu. Olha, esse café eu queria tomar com a Edith de Jorge, que além de vice-prefeita, é a secretária responsável por essa questão trazida aí pelo telespectador, dos moradores de rua, essa questão polêmica, né? A Mazé Lima, que foi a responsável, né, na administração passada, foi nossa convidada no último programa aqui, com a Raquel Barros, com a Simone Garcia, que são lá da Lua Nova, que era o tema de hoje aí, envolvendo a CPI, e com o Rodrigo Manga, presidente, né, da CPI, aí, que aborda a relação da Prefeitura com as entidades assistenciais. Com todos vocês, esse café. Gostoso. Tenha uma boa semana aí todo mundo. E claro, esse café com você aí, né, que sempre acompanha, e sempre dá um alô, e sempre encontra com a gente na rua e fala, oi, fico bem feliz, né, quando você toma essa iniciativa. Com todo mundo. Tchau. Até o próximo programa. Até semana que vem. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime.